O próprio Carlos, ele manda algumas outros comentários aqui. Um deles ele diz, olha, para mim isso não é instinto, isso é o ego. Sabe, Carlos, eu penso um pouco diferente de você em relação a isso. Deixa eu só ler mais. Bom, depois eu ler outra frase dele. O ego é necessário, sabe, Carlos? Você é o Carlos que escreveu para o Flávio, né? E só foi possível porque você reconhece egoicamente que você é o Carlos e eu sou o Flávio. Eu não vejo nenhuma possibilidade, a não ser retórica, de sucumbirmos o ego, transcendermos o ego. Porque se assim for, eu perco inclusive minha capacidade individual de processar esses significados que há pouco eu dizia. A nossa tentativa, né, de nos tornarmos seres perfeitos, com o ego superado, é uma ilusão. A gente não sabe nem o que é perfeição. O nosso conceito de perfeição está muito atrelado aos nossos conceitos morais, éticos, e a nossa ética, a nossa moralidade, ela é subjetiva e ela vai se transformando conforme os tempos vão se renovando. Como eu falo sempre aqui, o que é ética e moral em 2019 não era no ano 500 e não será no ano 5000, se a Terra chegar até lá. Então, esse combate, essa chancela que geralmente, ou esse carimbo que se dá ao ego, né, eu acho perigoso. É a partir do reconhecimento da minha individualidade que se processa pelo ego que eu posso processar os meus pensamentos e chegar às minhas conclusões, o que me permite falar: oi, Carlos, eu sou o Flávio, tudo bem? Não vejo nisso um problema. Agora, é inegável, e talvez, Carlos, de alguma forma isso expresse o nosso incômodo nesse reconhecimento, como você disse, para mim isso não é instinto, de que nós somos animais, sim. Somos. Me desculpa, mas somos. E o fato da gente ser animal já nos remete para essa condição instintiva, como todos os outros animais. Isso está instalado na gente, Carlos, e por mais que a gente se aculture, se modele, se sofistique, enfim, isso não mata essa natureza instintiva que é manipulada por N interesses, inclusive esses, de ficar criando donos da verdade que brigam, que entram em guerras por conta delas próprias. E uma outra comentário dele, daqui a pouco eu vou ler outros comentários também, essa percepção é consciência e não depende do pensamento, depende da atenção às ideias e pensamentos. Quando você percebe que a emoção, reação, vem de determinado pensamento da mente, isso aí é o primeiro passo para atingir a consciência. Carlos, discordo. Pelo seguinte, esse discurso do ego, do não pensamento, é um discurso que cai muito bem nos meios esotéricos. Eu acho que, de maneira ilustrativa, de maneira metafórica, né, ele pode ter o seu valor. Acontece o seguinte, você chegou a essa conclusão de que não é o pensamento, de que a partir do pensamento. É só uma ideia. Caso contrário, Carlos, isso seria uma verdade absoluta, inquestionável. E se assim fosse, você seria detentor dessa verdade. E qualquer discordância ou movimento diferente daquilo que você pensa, seria passível ao combate. E aí você estaria entrando na tua primeira proposta, do dono da verdade que guerreia, né? Toda constatação, seja ela qual for, é um pensamento. E o pensamento não é necessariamente um problema. Você sabe um negócio que eu costumo sempre dizer aqui? Eu sou um cara muito racional e eu, até pela via da minha racionalidade, eu chego à conclusão de que a racionalidade não é tudo. Nesse ponto a gente concorda. Eu acho que existem percepções mais sensíveis, mais silenciosas, mais subjetivas, que não necessariamente são pescadas pela minha linguagem, né? Por aquilo que eu consigo decodificar mentalmente. De qualquer maneira, eu posso sensorialmente perceber, sensivelmente capturar algo, mas eu só vou traduzir isso em linguagem, em atitudes, em percepções, se de alguma maneira isso for processado pela minha mente. A minha mente me leva até determinado ponto. Quando eu chego nesse ponto, eu olho. É aquela coisa do Rubem Alves, do construtor de altares. Você sabe qual que é? Nós somos construtores de altares à beira do abismo. Na beira do abismo eu construo as minhas ideias, os meus pensamentos, minha arte, a minha filosofia, a minha religião, as minhas crenças e tal. E isso ilumina o meu rosto e me alegra.
Mas aí quando eu olho para o lado, o abismo continua lá. E o pensamento me faz concluir de que há um nível intransponível de entendimento, de consciência, que talvez se projete em mim de maneira muito mais silenciosa e subjetiva do que o meu pensamento, do que as minhas ideias, do que a minha intelectualidade, aliás, até do que da minha arrogância gostaria. Eu gostaria de ser dono dessa verdade que não é minha. Ela só me diminui. É a condição socrática que eu vivo repetindo aqui. Quanto mais consciência, quanto mais sabedoria, quanto mais entendimento, mais se conclui que nada sei. Quem sabe tudo, quem sabe muito, quem tem uma resposta certa para todas as coisas, está indicando ali o seu nível ainda muito imaturo, muito primordial desse desenvolvimento dessa tal consciência que a gente não sabe o que é. E o pensamento, na minha opinião, é um recurso para isso. Então, quando eu falo o ego é um problema, então eu vou colocar o que no lugar? Vamos parar de nos relacionar. Aliás, é por conta do ego que eu posso ver. Você sabe a história do contraste que eu vivo dizendo aqui? É como dizer assim: a escuridão é um problema. Vamos eliminar a escuridão. O ego representa a escuridão. Sobre a escuridão projetaremos luz. E a luz é a consciência, né? Agora, se essa luz projetada sobre a escuridão não tiver o contraste da escuridão, eu fico cego, eu não enxergo. Para que eu veja, eu preciso das sombras e das luzes. Se eu preciso das sombras e das luzes para ver, isso quer dizer que as sombras não são necessariamente más. Ela é apenas a variação dessa luz, que me permite enxergar. Sem o ego, eu não me vejo. Sem o ego, eu não te vejo. Sem o ego, eu não analiso. Sem o pensamento, eu não percebo o meu ego. Sem o pensamento, eu não concluo, inclusive o que você concluiu. Por isso eu não vejo a necessidade da gente combater retoricamente, eu entendo, essa ideia de o pensamento. Eu nunca entendi e nunca gostei. Na verdade, eu nunca gostei e nunca entendi porque pessoas se entregam a essa defesa do tipo cesse o pensar. Eu mudaria a palavra. Não acredite tanto que as suas ideias são definitivas e absolutas, mas observe-as. Relacione-se com o seu pensamento, porque se um dia, e tomara que isso não aconteça, um de nós estivermos expostos ao Alzheimer e os cabos da nossa mente, né, ilustrativamente forem desligados, a gente vai ficar muito triste, né? Eu reconheço que o meu ego, eu tenho um texto muito antigo que fala sobre isso, na Rádio Vagalume rodava mais. Eu reconheço que o meu ego não diz tudo sobre mim. Eu reconheço que o meu. Eu tenho um vídeo meu, até te sugiro. Putz, que fala sobre o ego. Põe Flávio Siqueira e ego que você vai encontrar no canal do YouTube. Um monte de vídeo, caso você queira. Mas eu costumo dizer o seguinte: é como quem olha para cima, por exemplo, para o céu, e descreve dizendo o seguinte: olha, hoje o dia está nublado, tem nuvens, eu estou sendo verdadeiro. É verdade, né? Não é o caso hoje aqui em Porto Alegre, mas enfim. Mas se eu posso reconhecer que sobre as nuvens há um outro céu. O ego talvez represente essas nuvens. Ele não diz tudo sobre mim, mas diz ali uma realidade. Porque está nublado, porque está chovendo, eu vou me proteger, eu vou botar um casaco, eu vou levar um guarda-chuva, eu vou me cuidar, né? Porque aquele céu real está me dando uma informação, mas ele não é toda a realidade. Sobre ele, um avião passando sobre aquelas nuvens e o passageiro vai dizer: ah, o Flávio e o Carlos estavam errados. Olha aqui, ó, o céu é azul, não é com nuvens. Mas esse passageiro talvez não pare para pensar que esse céu que ele chama de azul também não é a realidade. É realidade, mas não é. Porque o azul são gases que envolvem a Terra. A combinação de gases não dá essa impressão de que o céu é azul. Sobre esses gases, fora do planeta, o céu é escuro. Mas vai lá saber o que outros céus prosseguirão. Mas me cabe naquele momento, enquanto saio de casa, a olhar o céu objetivo sobre a minha mente, o céu de nuvens e saber, vou de guarda-chuva, vou de casaco. Não, o céu é uma abstração. Esse céu não existe. Na realidade, o céu, beleza, então sai na chuva. Você entende?
Talvez o ego cumpra esse papel nesse sentido. Por isso essa retórica. O ego é um problema. O ego, não mate o ego. Eu não sei o que é viver sem ego. Eu não sei. Agora, isso não quer dizer que eu vou acreditar em tudo que o meu ego alimenta em mim. A impressão de que eu sou só isso. Sou o Flávio Siqueira, olá. Não. Em mim há níveis de subjetividade que não são capturados pela percepção egóica e eu os incluo como parte de mim. No entanto, o ego me conduz como as nuvens escuras, dizendo: olha, usa um casaco, se protege. Por isso, até no discurso da retórica, eu acho que isso acaba se perdendo. E da mesma maneira a coisa do pensamento, né? Desligue o pensamento. É interessante mesmo dizer isso, especialmente para os políticos, especialmente para os gurus, enfim, desligue o pensamento. Eu vejo em gurus que alimentam muito esse discurso, é, multidões, plateias que lhes seguem, totalmente desconectados de qualquer mínimo movimento do pensar. Por isso aceitam mudar de nome, por isso aceitam usar a roupa que o cara manda, por isso aceitam comer o que o cara quer, por isso aceitam tudo que o cara diz como verdade. Namastê, meus seguidores. Matem a mente, namastê. Superem o ego. E façam tudo que eu mando. Né? Não abro mão do meu pensar. Não abro mão da minha mente. Não abro mão do meu ego. Agora, eu sei que ele não diz tudo sobre mim. E eu sei que a minha mente me leva a concluir de que ela é limitada. Eu sei que a minha mente, ela me leva a concluir que os meus sentidos são parcos, rarefeitos. A minha mente me faz perceber que existe uma comunicação de vida tão maior do que a ilusão de que eu sei alguma coisa pode me, egoicamente, inclusive, me alimentar. Então, pela via do pensamento, eu, o ego, Flávio, eu me aquieto, né? E me abro para que esse eu se expanda e para que essa mente se aprofunde. Tá bom, meu querido?